Você ter uma criança é um risco para sua própria vida. Esse vídeo não é para te convencer a mudar de ideia sobre o aborto. Este vídeo é para te fazer mudar de ideia sobre o aborto. Ou para ser a favor dele. E também ser contra ele. Eis que eu estava navegando na internet, esperando uns vídeos bons para ver, quando eu encontro navegando Hannah Vegana. Gente, a Hannah Vegana, que é uma pessoa nova na internet, uma feminista, está com 1,4 milhões de visualizações falando sobre o aborto. E parece que alguém precisa entrar no ringue e responder aos argumentos dela. Cala a boca. Eu vou começar apresentando para vocês a biografia da Hannah Vegana. Quando eu entrei na internet eu encontrei nada. Então, nós temos que passar direto ao ponto. Ela diz que homens não podem falar sobre o aborto. Quando você é um homem e você fala, eu sou contra a legalização do aborto, porque, né, você cala a boca, primeira coisa, porque você não sabe o que é ser mulher. Se homens não podem falar de assuntos pertinentes somente às mulheres, então nós temos que cancelar o voto das mulheres, nós temos que cancelar qualquer lei que o Congresso Nacional, o Senado Federal e os presidentes da República que antecederam, por exemplo, o Temeroso, que falaram sobre as mulheres. Agora, você tá lá no vídeo pedindo que o Roberto Barroso, o Fux, lá todos os outros homens, o Fachin, aprovem lá no STF as coisas relativas a aborto. Será que eles podem falar sobre aborto? Ou só nós que somos contra não podemos falar? Esse argumento ele não se sustenta. A Hannah Vegana navegando no barco do aborto diz também que quem tem dinheiro nesse país, para eles nada é impossível. Porque para quem tem dinheiro nesse país, minha linda, não falta nada. Ela fala então que o aborto só é desgracento, ele só mata mulheres pobres e negras, as mulheres periféricas, como ela diz. Periféricas? O dinheiro propicia que muitas coisas sejam feitas por pessoas ricas nesse Brasil, que elas não sejam pegas, presas ou sequer investigadas. A corrupção é uma delas, o tráfico de drogas é outra, inclusive o assassinato. Se você tiver muito dinheiro, sabia que você pode mandar matar alguém e ninguém vai ficar sabendo? Basta subornar todo mundo. Seguindo esse seu outro raciocínio brilhante, a gente teria que legalizar a corrupção, o tráfico de drogas, o homicídio e, por que não dizer, tantos outros crimes que acontece no Brasil que gente de grana faz e nunca é pega. Então, mais uma vez, Hadme! Outra coisa que a Hannah Vegana diz é que a gente tem que legalizar o aborto porque muitas mulheres sofrem e elas fazem aborto inseguro e muitas vezes elas morrem porque é uma questão de saúde pública, de segurança pública. O aborto é uma questão de segurança pública. Porque a saúde da mulher é prejudicada quando ela faz abortos clandestinos ou que muitas mulheres morrem. A saúde da mulher é completamente prejudicada, mas muitas das vezes as mulheres morrem. É verdade, muitas morrem. Só que o que a gente vai perceber que acontece nessas situações quando o aborto é legalizado, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das clínicas, como várias reportagens têm mostrado, elas não dão um cuidado pré-natal para a mulher. Prenatal care. Prenatal care. Ou seja, que é aquilo que vai evitar que a mulher morra e ela, inclusive, aborte. Cala a boca, primeira coisa. Por exemplo, a pressão alta é a coisa que mais faz com que mulheres morram no Brasil. Mas você não vai ver nenhum abortista dizendo que nós temos que fazer pré-natal, que o SUS tem que ser melhorado, que o acesso à saúde tem que ser amplificado e ter melhor qualidade. Não, isso você não fala. Você fala simplesmente que a solução é abortar, porque parece ser a coisa mais imediata e que soluciona mais rapidamente os problemas que você alega que são universais. Vamos para o outro argumento dela. Ela diz que muitas vezes as mulheres que abortam de modo ilegal, elas são submetidas a técnicas açougueiras, segundo ela. Com técnicas tipo açougueiras. O que a dona Hannah Montana, vegana, fala é que a gente tem que fazer um cuidado, tem que ter um aborto legalizado para ter então acesso a um aborto muito mais seguro feito pelo Estado. Porque são procedimentos muito perigosos. Mas o que ela diz, inclusive se contradiz, é que ela fala que nós não temos empatia com as mulheres. É muita falta de empatia. Mas ela não demonstrou por um segundo sequer empatia com a criança. A Hannah fala que a gente não tem empatia, que a gente se preocupa demais só com o nascimento. Só que para existir pessoas, a gente precisa de nascimentos acontecendo. Ela fala que nós não temos empatia nenhuma pelas mulheres. Mas, gente, tem tanta mulher nascendo através das barrigas das suas mães, né? E sequer a Hannah considerou a questão da adoção. Isso sim é ter verdadeira empatia pela mulher e pela criança. Ou quer dizer, feto ou feto ou semente, como ela se refere. E o embrião for mais importante, uma semente. Eu vou fazer uma breve descrição para vocês do que é uma técnica de aborto muito utilizada hoje, que chama-se dilatação e extração. Eles abrem a cavidade vaginal da mulher, retiram todo o líquido amniótico e eles começam então a retirar os pedaços da criança, parte por parte. Primeiro eles arrancam uma perna, depois eles arrancam outra perna, depois eles arrancam pedaços do tronco e existe um grande problema, a cabeça da criança é muito maior, ela é desproporcional
emocional em relação ao seu corpo. O que eles fazem? Em vez de simplesmente puxar a cabeça, não, eles pegam uma pinça muito poderosa e quebram a cabeça da criança em vários pedacinhos. É muita falta de empatia. E aí então eles vão extraindo pedaço por pedaço. Aí como a placenta vai estar lá ainda, eles pegam uma cureta, que é um instrumento, e vão raspando o útero da mulher para tirar tudo aquilo que está lá dentro, restos mortais da criança, para que aquilo não infeccione e não cause problemas futuros para a mulher. É muita falta de empatia. O que, obviamente, vai causar problemas muito graves para ela, como vai afinando a parede do útero e a mulher vai ficando cada vez mais prejudicada na sua capacidade de engravidar futuramente. Eu vou te explicar uma coisa que você não sabia, Hannah Vegana. Porque com certeza você não sabia. Quando uma mulher pobre, uma mulher negra, uma mulher da periferia vai fazer um aborto, como você diz, Mas também estou falando das mulheres que são periféricas ou pobres. elas de fato vão fazer em açougueiras ou coisa assim, elas sofrem muitos problemas na saúde. Mas o que você de fato não sabe é que a maior promotora do aborto no século passado foi uma mulher chamada Margaret Sanger. Ela foi a criadora da IPPF, que hoje é a organização que mais aborta no mundo. Inclusive, nos Estados Unidos, eles são a maior organização, a maior instituição abortista de lá. E qual era o objetivo da Margaret Sanger? A Margaret Sanger era uma eugenista. Depois você procura lá no dicionário o que significa isso. Ela simplesmente queria abortar pessoas negras, periféricas, pobres, marginalizadas, porque ela acreditava que se você acabasse com essa camada da sociedade, fizesse com que eles não tivessem mais a capacidade de se reproduzir, você então iria criar um novo ambiente para a purificação da raça perfeita, como ela acreditava. Vocês estão vendo que aqui a luta tá até ficando pesada. Eu estou aqui suando no calor do Rio, conversando com Hannah Vegana. Outra coisa que ela fala é que nós não podemos ser misóginos. Primeiro, que é extremamente misógino. Nós temos que respeitar a autonomia corporal da mulher, porque ela tem que decidir sobre o seu próprio corpo. Autonomia corporal. Sabe o que é autonomia corporal? Hannah, se o feto é parte natural do corpo da mulher e pertence a ela, portanto ela tem direito sobre aquilo, por que depois do aborto o corpo da mulher permanece íntegro como ele estava antes? Significa simplesmente que ele estava na mulher, mas que ele não é a mulher. É a diferença entre ser e estar que eu já expliquei num outro vídeo. Mas vamos conceder então este ponto a você e dizer que de fato o feto seja parte da mulher, o que caracterizaria o aborto como não uma extração de um ente estranho, mas como uma mutilação. A pergunta é, que médico iria extrair, por exemplo, o seu braço? Porque você tem problemas em dormir com o lado esquerdo, ele te incomoda, simplesmente porque você tem um gosto excêntrico. Por que você então pode mutilar a criança só até as 12 semanas, mutilar o seu corpo e arrancar a criança até as 12 semanas? Por que não até as 20 semanas, as 40 semanas? Ou por que não simplesmente na hora de nascer, já que ele é parte do seu corpo? Mesmo que depois ele comece a andar sozinho e se alimentar, Hannah. Por favor. Medela Produções adverte, se você está achando que esse vídeo está promovendo machismo e violência, você está enganado. Outra coisa que ela disse, mais uma vez, foi que os métodos contraceptivos foram uma vitória da revolução feminista. Mais uma vez, bem errado, porque o DIU que ela cita e o misoprostol, o Citotec, foram inventados por uma organização do Estado americano à época, e ela criou isso com o intuito de reduzir o crescimento populacional em virtude do boom que havia acontecido no pós-guerra, depois de 1945. Então, Hannah, saiba que os métodos contraceptivos que você diz que são da revolução feminista, na verdade são criações de homens que simplesmente estavam querendo reduzir a população para fazer gente boba como você acreditar que isso é uma grande vitória das mulheres. A Hannah Vegana, a Hannah Navegando, falou que ela tomou contraceptivos. Quando eu tomava anticoncepcional, Ela inclusive disse durante o vídeo que isso altera o humor. Você percebe que ela está bem alterada no vídeo, não é mesmo? pílula anticoncepcional prejudica o seu sono, prejudica os seus sonhos, alterações de humor. E ela disse então que isso causa uma série de problemas para a mulher. Mas o que ela não passou para vocês, o que ela escondeu provavelmente de vocês, ou então pelo menos omitiu, é que todos esses métodos contraceptivos que ela passou para vocês, inclusive o anticoncepcional, ele é sim abortivo. Ele realizou uma coisa que tecnicamente, de novo eu preciso explicar, nós chamamos de microaborto. É muita falta de empatia. A Hannah Montana disse então que são 1 milhão de abortos no Brasil. 1 milhão de abortos clandestinos. Eu preciso falar uma coisa séria para vocês, amiguinhos da internet. Que olha, a Hannah Montana fala que existe 1 milhão de abortos. A Débora Diniz, que é supostamente a maior pesquisadora desse tema no Brasil, fala que já são 500 mil, que reduziu aí, mesmo o aborto sendo
ilegal e proibido, sendo crime no Brasil. E aí ela cita uma série de estatísticas que eu vou colocar um vídeo aqui na minha refutação aos argumentos do Duvivier, para que fique claro para vocês como é que se calcula verdadeiramente o número de abortos no Brasil. Mas vamos então calcular o número real de abortos no Brasil. Vamos lá, para o ano de 2013, por exemplo, eu vou consultar aqui os meus dados. Então em 2013 foram 206.270 internações devidas ao aborto, que são as curetagens feitas, que o SUS registra isso lá no site. Você pode entrar lá no site do governo. Você pega então esse dado e tira um outro dado de uma pesquisa importante que foi feita em 2010 pela senhora Débora Diniz, aquela que deu os dados lá, que são 500 mil abortos segundo ela e não 1 milhão como você disse, apesar dela ser abortista, lembre-se disso. Ela fez uma pesquisa junto com a UNB, a Universidade de Brasília, e a ONG ANIS, que é a ONG a qual ela gere, porque ela é a chefa daquela organização, e eles descobriram que 1 em cada 2 mulheres que abortam precisa de internação. E é importante que essa pesquisa é renomada no mundo inteiro. Eu reconheço inclusive o valor dela, porque ela conseguiu verificar inclusive isso dentro das pessoas que fazem abortos ilegais. Isso é importante. E a gente sabe que 20 a 25% das internações que ocorrem são por aborto provocado. Se você compõe esses dados, eu sei que é difícil para você, mas eu vou te ajudar na matemática, tá? Ai, Deus me livre. Você pega então 206.270 internações, multiplica por 0,25, que são as internações por aborto provocado, você tem um número de 51.567. Você pega então aquela informação de que 1 em cada 2 mulheres precisam de aborto, você multiplica por 2, você tem um número de 103.134 abortos no Brasil. Esse argumento ele não se sustenta. E vamos para o outro argumento. Ela diz que a morte materna, 4 mulheres morrem todos os dias por causa do aborto inseguro. Que mulheres pobres e negras continuem abortando e morrendo todos os anos. Mais uma vez eu já refutei isso no vídeo do Duvivier. É o seguinte, quando você fala que são 1.440 mortes por ano, o que dá 4 por dia, de mulheres que morrem por aborto que não deram certo, você está incluindo todos os abortos. Presta atenção, quando você abre o site do SUS, do Ministério da Saúde, você só pode considerar, para casos de aborto provocado, os itens 5, 6 e 7 da tabela. Outros tipos de aborto, aborto não especificado e falha na tentativa do aborto. O que se fazer a soma, a gente vai perceber que em 2015 tiveram no máximo 53 mortes provocadas por um aborto que foi induzido e não espontâneo. Isso só mostra mais uma vez que você gosta de inflar as estatísticas. Esse argumento ele não se sustenta. Por fim, a dona vegana diz que nós temos que fazer 2 coisas cruciais. Só tem enrolando a língua. Ela diz que tem que ter educação e tem que ter legalização. A única maneira da gente diminuir os números de aborto é por meio da educação, do acesso a programa de educação familiar e da legalização do aborto. Então, gente, educação somente se for incluído nesta questão lógica e estatística. 2 coisas que ela parece, ou melhor, demonstra não conhecer. E que educação, senhora Hanna? Educação dessa do Brasil? Educação que está fazendo com que os brasileiros tenham o seu QI reduzido em, sei lá, quase 10% nos últimos 50, 60 anos? Ou então essa educação que faz com que as crianças tinham os últimos lugares no PISA? Essa educação formidável que nós temos que incluir o aborto de gente que desconhece a maioria dos fatos, como você? Ou então fazer com que a legalização seja colocada e a gente então perca todo o caráter pedagógico e todas as restrições morais implícitas na lei aqui no Brasil? Pô, será? De lei você não conhece nada, de estatística você não conhece nada, de lógica nada. Você quer educar quem, menina? Ana, você que está preocupada com a educação, a primeira coisa é aprender a educar sua voz, saber modulá-la corretamente. Ah, mas o Gil é tranquilo, o Gil ele não... Para isso, então, nós vamos aqui recitar um poema para te ensinar como é que faz. Atenção, esse aqui é um poema fantástico, eu acho que se encaixa bem no contexto que a gente está aqui. Ai, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta ponto por ponto e pinta por pinta. Ai, menina tonta, não viu a tinta na ponte. Vocês viram aqui que o ringue foi bom, tô até meio suado, cansado de tanto debate, tanto embate.
Vocês viram que eu rebati ponto por ponto, pinta por pinta, argumento por argumento, golpe por golpe, palavra por palavra. Hannah, vegana, acho que tá na hora de você comer um bacon, um bom hambúrguer, tá na hora de você relaxar um pouco. Você fica aí toda nervosinha, querendo inclusive regrar a sua alimentação e não consegue sequer regrar a sua voz modular corretamente. Fica esganiçado, parece o Silas Malafaia. Na verdade, eu sou a favor do aborto. Muito a favor. Sou bastante. Num caso só. Do autoaborto retroativo, ao qual você pode aplicar a si mesma se você se sentir à vontade. À vontade. Este vídeo é para te convencer a ser a favor do aborto e também... A favor do aborto. Midala Produções adverte. Se você está achando que esse vídeo está produzido... Caralho. Esse fica muito...